Olá, bem-vindos ao podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Hérito Marques, monitor da disciplina. A edição desse podcast é de Nicolas Peixoto e somos orientados pelo professor Ronaldo Gismondi. Relembro a todos que esse material é destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina, sendo vedado seu uso por profissionais de outras áreas. Hoje falaremos de um caso clínico a respeito de dispneia. Então, consideremos o seguinte caso clínico. Eu tenho um paciente masculino de 60 anos que vem a uma consulta ambulatorial relatando cansaço há 6 meses. Fala que não consegue realizar esforços como ir ao mercado e varrer o quintal. O quadro vem piorando aos poucos com o tempo. Ele relata que esse cansaço é acompanhado de tosse, por vezes com pigarro matinal, e ocorre em qualquer horário do dia. Houve 3 episódios gripais nesse período, sendo que nesse último mês, ele precisou ir à emergência para fazer uma nebulização. É um paciente tabagista, com carga tabágica de 50 maços ano, também é etilista, é hipertenso, em uso de enalapril. O exame físico, a gente encontra, os achados do exame físico foram paciente lúcido, corado, hidratado, anictérico, acianótico, sem turgência jugular. O ritmo cardíaco regular em 2 tempos, sem sopros, sem bulhas acessórias. O murmúrio vesicular está universalmente audível, sem ruídos adventícios, o abdômen flácido e sem massas palpáveis. As extremidades são normais, a PA é 160 por 80 milímetros de mercúrio, a frequência cardíaca é de 100 batimentos por minuto, a frequência respiratória é de 28 incursões respiratórias por minuto. O exame gasométrico mostrou os seguintes dados: o pH 7,47, a PO2 de 65, uma saturação de oxigênio de 93%, a PCO2 de 50 e o bicarbonato de 30. Quando o paciente refere o termo cansaço, a gente precisa tipificar esse cansaço, porque a interpretação do paciente a respeito desse termo não necessariamente corresponde à interpretação médica. Então ele pode ter um cansaço, mas como sinônimo de fraqueza, de fadiga. Ele vai falar, estou cansado, estou fraco, então no sentido de fadiga. Pode usar esse termo também como sinônimo de claudicação intermitente. Ele fala que ele anda, fica cansado e para. Anda, fica cansado e para. Isso é claudicação intermitente. Causa geralmente por insuficiência arterial. Ou ele pode falar da palavra cansaço como sinônimo de um desconforto respiratório, uma dificuldade de respirar, como sinônimo de dispneia. Tá? No nosso caso clínico, tem alguns dados importantes a respeito disso. O nosso paciente tipifica o cansaço dele por quê? Porque tem uma presença de pigarro matinal, teve 3 episódios gripais, teve tosse, né? E o fato dele ser um tabagista com alta carga tabágica fala muito a favor de uma exacerbação do DPOC. Fala a favor disso também a gasometria arterial, né? Que mostra um paciente com uma PCO2 de 50, a gente sabe que um DPOC é um retentor crônico de CO2, né? Um bicarbonato elevado de 30, né? E um pH, uma alcalose, né? Uma alcalose metabólica que se refere ali, a gente vê um pH de 7,47. Bom, mas afinal o que é dispneia? A dispneia, a definição é uma experiência subjetiva ou objetiva de desconforto respiratório. Pode ser subjetiva porque é um sintoma, pode ser um sintoma, o paciente que te conta, eu estou com uma falta de ar, eu estou com uma dificuldade de respirar, ou objetiva porque o médico efetivamente a visualiza, um sinal, ele percebe uma taquipneia, tá certo? E quais os tipos de dispneia? Ela pode ter origem cardíaca, pulmonar, ou ter uma causa não cardíaca ou não pulmonar, tá? E quem são os determinantes, portanto, dessa dispneia? É o débito cardíaco, a oxigenação, né? Então a função cardíaca, função pulmonar, a oxigenação, e a função de transporte. Como é que está ocorrendo esse transporte propriamente dito? Bom, quando a gente fala, então, de causas de dispneia, vamos falar das causas cardíacas. O que a gente pode falar da causa cardíaca? Ela é progressiva aos esforços até que o paciente pode abrir um quadro de ortopneia, ele tolera mal o decúbito. Pode vir acompanhado de tosse seca ou hemoptóicos abundantes no edema agudo de pulmão. Pode ser precedida ou sucedida por edema e turgência jugular. Na insuficiência cardíaca, por exemplo, a dispneia é o principal sintoma, mas o edema ascendente, a turgência jugular podem estar presentes. Tá? Se eu tiver uma dispneia aguda, eu sempre tenho que considerar o infarto agudo do miocárdio, a miocardite e a embolia pulmonar.
e procurar fatores de risco associados. No caso do infarto, eu vou seguir todo o protocolo de tratamento do infarto. Vou curvar a enzima, pedir eletro, dentre outros procedimentos. Além disso, a dispneia de origem cardíaca está muito relacionada à hipertensão arterial e cardiopatia isquêmica, tá? Quando a gente pede uma radiografia de tórax, PA e perfil, né, rotina básica, a gente tem achados típicos, né, como cardiomegalia, congestão, a gente vê aquelas linhas de Kerley, tá? E a dispneia de origem cardíaca geralmente é agravada pelo esforço e decúbito e é aliviada quando o paciente está na posição ortostática ou em repouso, tá? Pode vir também acompanhada de edema, como a gente falou. Quando a dispneia é de causa pulmonar, geralmente ela vem acompanhada de uma tosse produtiva e está relacionada ao tabagismo ou à asma. Então, na anamnese, a gente já encontra alguns elementos que vão falar a favor desse diagnóstico. Por exemplo, no caso da asma, a gente tem um paciente relatando que tem um histórico familiar, né, positivo para asma. Os sintomas geralmente começam já na infância, começam mais cedo. No caso do tabagismo, o paciente vai falar que fuma e que fuma já há bastante tempo, tem uma carga tabágica significativa. Quando a gente faz um exame como a espirometria, por exemplo, a gente fecha esse diagnóstico de DPOC, né, calcula o índice de difenor e a gente consegue fechar esse diagnóstico de DPOC. Se a gente pedir uma radiografia de tórax em PA e perfil, no caso do DPOC, da fibrose pulmonar, a gente pode ir de outras causas de dispneia de origem pulmonar, como infiltrados e tumores, a gente vai achar alguns achados que vão falar a favor dessas doenças. No caso do DPOC, a gente vai ver um pulmão mais hiperinsuflado, com aumento dos espaços intercostais, né, com as costelas mais retificadas. No caso de tumores, né, como origem da dispneia, como causa da dispneia, a gente vai ver ali uma massa, né, uma metástase pulmonar, a gente vai ver ali um nódulo com as características mais de malignidade. Então, tudo isso vai ajudar a fechar esse diagnóstico, essa causa, né, pulmonar da dispneia. Mas e se o paciente tiver outras causas de dispneia que não sejam cardíacas ou pulmonar? Como que eu penso, né? A primeira causa a gente pode pensar é a própria ansiedade, né? Então é um paciente que você faz exames complementares, ele fica normal, né? Geralmente agrava quando ele está em repouso e à noite, o que não é muito comum, né? Então aí você tem que avaliar o perfil psicológico dele. É um paciente que tende a melhorar quando faz uso de um sedativo, quando começa uma psicoterapia. Então a ansiedade pode sim ser uma causa de dispneia, tá? Ela é aliviada, por exemplo, com exercício físico. Então, assim, a gente tem que ter essa atenção e não desvalorizar. É uma causa importante também e muitas vezes pode se confundir, tá? Com causas de dispneia, com outras causas de dispneia. Anemia altera a composição do sangue, então também pode ser uma causa de dispneia. Se o paciente tem acidose, e aí nas suas diversas origens, diabetes, se ele está em jejum, se ele tem uma acidose lática, ou se ele fez uma intoxicação exógena, também isso pode causar dispneia no nosso paciente. Um paciente que muda a composição, alteração da composição do ar, então mudou a composição do ar. Um paciente que está numa altas altitudes, esse paciente também pode ter dispneia. Um paciente com mau condicionamento físico também pode ter. E a gente tem que sempre ficar atento a fazer um bom exame neurológico se a gente pensar numa doença neuromuscular como uma causa de dispneia. Guillain-Barré, miastenia graves. Então a gente tem que caprichar aí no exame neurológico, né, para não deixar passar esse diagnóstico. Bom, então quais exames solicitariam para o nosso paciente aí nesse caso clínico? Um hemograma completo, né? A bioquímica, com destaque aí para o BNP, né? Um BNP menor que 100 fala contra a doença cardíaca, se o BNP tiver maior que 400 fala a favor. Uma radiografia de tórax, PA e perfil, né? Para avaliar se tem congestão, se tem sinais de hiperinsuflação, se tem cardiomegalia. Além disso, precisamos descartar o infarto agudo do miocárdio, então uma boa prática é pedir o eletro e as enzimas cardíacas, né? Se o paciente estiver estável, solicitar uma espirometria para fazer o diagnóstico de DPOC, né? É a espirometria que confirma esse diagnóstico, ainda que a história clínica, a radiografia de tórax, né? PA e perfil possa falar muito a favor desse diagnóstico, a confirmação é pela espirometria. E caso se tenha dúvida, né, de uma dispneia de casa cardíaca, pode solicitar também um ecocardiograma. Com relação ao tratamento, esse paciente, vamos começar o tratamento para ele?
Sim, a gente deve ter em mente aí a redução da pressão arterial. Então, com diuréticos, tiazídicos, bloqueadores de canal de cálcio, de hidropiridínicos, por exemplo, tá? Então, com foco na redução dessa pressão arterial dele que está alta. Além disso, bom, a gente está imaginando que isso aí seja uma exacerbação do DPOC, por tudo que a gente já discutiu. Então vamos iniciar o tratamento com broncodilatadores, beta-2 agonistas ou anticolinérgicos, né? Além disso, o que é fundamental? O paciente estabilizou, conversar a respeito sobre a mudança de estilo de vida, com foco em parar de fumar. Isso é imprescindível e é o que vai salvar a vida desse paciente, tá? O que vai melhorar em muito, né, a sua qualidade de vida. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço a todos.